Olá pessoal, meu nome é D'Angelo, faço parte do time de Process Brasil e iniciaremos agora o nosso treinamento do Plano PX 5.0 e estarei trazendo para vocês aqui, começando do primeiro item do nosso workflow, que é como estar utilizando uma ferramenta conhecida como IAB, Integrated Architecture Builder, onde conseguiremos mostrar para vocês de como começar, né? E essa ferramenta ela nos auxilia a estar fazendo esta criação dessas arquiteturas. Deixa eu só mudar a minha tela aqui para vocês. Esse é o software que estaremos utilizando, ok? O Integrated Architecture Builder. Ele já está baixado aqui na minha máquina, né? Mas você consegue estar baixando ele diretamente do site da própria Rockwell, tá? Ou basta digitar no Google Chrome, por exemplo, IAB e Rockwell, tá? Você consegue achar aqui, geralmente, o primeiro resultado, tá? Clicando nele, nesse resultado, já está logo aqui, tá? Você consegue baixar o software, tá? Você vai clicar em Download Now aqui, vai precisar preencher uns dados para apenas registrar, né, quem está fazendo o download, e aí é só baixar e começar a utilizar, ok? Vocês vão estar recebendo também um modelinho, né, um exemplo de arquitetura. A gente já criou aqui, ó, um Tornado V5X, tá? Vou estar abrindo aqui então essa, esse arquivo, essa arquitetura. E aqui nós veremos que nós construímos três casos para vocês, tá? Pequena aplicação, de média grande e uma de grande aplicação, tá? Onde contempla todo o sistema como um todo. Pra vocês entenderem o que nós fizemos aqui, eu só vou criar mais um novo aqui para mostrar para vocês o que ele faz quando a gente abre pela primeira vez, tá? Então, o que nós temos aqui? O que é o plano PAX? Né? O plano PAX nossa, é a nossa solução da Rockwell, né, no sistema DCS, onde ele é composto por alguns equipamentos e conjuntos de softwares. Né? É uma solução, né? Um conjunto de software e hardware que compõe a solução DCS. Tá? Hoje nós já temos a CPU dedicada, né, de processo, né? Mas na arquitetura o que a gente tem, o que nós temos aqui, né, que vem default quando você abre a ferramenta, né, que são os requisitos mínimos, ok? Nós temos aqui o PaaS, que é o servidor de tela, nós temos aqui o AWS, que é a máquina de operação. Nós precisamos ter pelo menos um subsistema. A gente sabe que diversos projetos têm muito mais do que um. E no exemplo que nós criamos aqui, nós criamos com dois e com três áreas, ou três subsistemas diferentes, apenas para ilustrar como exemplo para vocês. Tá? Então nós temos aqui um controlador, uma área local, um I/O, né, uma remota. Tá? Temos aqui o servidor de domínio, o AWS, que é a máquina de engenharia. Nós temos aqui um servidor de história, um gerenciamento de ativos e um servidor para rodar o SQL. Tá? Então, esse seria o mínimo. Tá? Então, aqui você pode dar o nome do seu projeto, a revisão. Aqui ele já vem default, tá? Desde as versões novas que você baixar agora e tiver atualizado, né? Já vem com default com a versão 5.0, que é a última. Mas se você precisar, por alguma razão, trabalhar com versões anteriores, nós temos outras versões aqui, tá? Onde você consegue parametrizar os recursos do sistema. Aqui é onde você edita então as configurações de hardware. Por default ele vem geralmente para a própria família que você selecionar na tua solução, mas nós temos recomendado, né, de utilizar o I/O Flex 5000, ok? O I/O Flex 5000 ele é o I/O padrão do sistema Plano PAX e ao longo desse treinamento do Plano PAX 5.0 vocês entenderão por que a gente tem adotado esse I/O como padrão, ok? A gente vai falar um pouco mais dessas funcionalidades um pouco mais à frente. Ok, então, basicamente é isso que ele abre como default, tá? Eu vou só finalizar esse aqui, eu vou cancelar esse daqui, vamos deixar esse arquivo original aqui. Nós criamos aqui então uma solução pequena, uma pequena, média e uma grande. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar primeiro da solução da aplicação de pequeno porte. Tá?
Ok, então o que nós temos aqui? Nós criamos uma solução baseada em Network Station, ou seja, uma máquina, né, um servidor, uma máquina local, onde vai estar rodando o software Fractal View na sua modalidade Network Station, ou seja, rodando de forma local. Nós contemplamos aqui 250 displays, né? Baseando aqui também na AWS, nós colocamos apenas 2 monitores rodando aí no máximo 3.000 tags on-scan por display, tá? Então aqui nós temos a área 1, nós configuramos, vamos passar aqui, né? Então está com 5.0, o hardware que a gente colocou como default, né? Colocamos com Flex 5000, colocamos como padrão o protocolo HART, tá? E aqui então já passamos aqui a área 1, então colocamos ali o sistema todo em anel. O sistema ele permite você colocar na maior redundância, né, que seria o protocolo Parallel Protocol Redundância, né, então, que é o PRP, né, então a gente tem o sistema redundante, a gente temos aqui tudo duplicado, né, nós temos 2 suítes aqui de distribuição, 2 suítes de acessos, 2 suítes core, ou seja, tudo duplamente redundante em todos os níveis, tá? Mas geralmente a gente tem visto por padrão a topologia TLR que de certa forma ela permite que você tenha uma tolerância à falha, né? E se a gente romper aqui ele vai virar de topologia DLR para uma topologia linear, né? Anel para linear. Então já está aí pronto, né? Então baseamos aqui no sistema de 300 pontos aproximadamente, tá? Com 10 inversores de frequência, tá bom? Esse é o resumo então vamos dizer assim, de I/Os para essa aplicação. Nós utilizamos aqui então uma CPU compacta, tá? uma CPU da família Compact, a 340RP, né? Que é o último modelo da linha Compact. E nós vemos aqui, ó, que com 300 pontos nós consumimos aqui 50% da memória e 13% aqui de processamento da CPU. Note que a gente ainda consegue avançar um pouco mais de I/O, né, ou motores, ou o que for, podendo chegar aqui até aproximadamente 75% a 80% da memória que a gente ainda recomendamos a utilização dessa mesma CPU, tá? Então a gente consegue avançar um pouco mais nessa CPUzinha aqui, ok? O que mais? Aqui é a aba então onde a gente configura o I/O, tá? A gente tem esse mesmo gráfico já representado lá fora, então aqui onde foi acrescentados os I/Os, 100 DI, 50 DO, 100 AI, 50O, ok? Já está selecionado aqui o Profile Way para Normal Tasks, tá? Então tudo rodando nessa rotina aqui, ó, de mais ou menos aproximadamente em 500 milissegundos. E aqui nós temos então a aba dos CCMs, onde, conforme eu comentei com vocês, nós temos aí aproximadamente 10 inversores de frequências, que responde mais ou menos na tabela de correspondência de I/O, em torno de 70 pontos, para poder estimularmos esse cálculo aqui da CPU. Tá? Então, pessoal, praticamente era isso que eu queria mostrar para vocês para a pequena aplicação, e nós vamos continuar no próximo vídeo para ver a média e a grande aplicação. Tá? Eles vão estar separados em vídeos distintos para não ficar muito longo. Só para mostrar para vocês aqui, eu vou gerar a BF Material desta aplicação. E a gente consegue ver aqui, ó, já como é que está a arquitetura. Né? Ele traz para vocês aqui. Então nós temos aqui, né, a CPUzinha da Compact. Temos aqui o I/O, o CCM, né, o restante do I/O. Todo ele já em anel, conforme a solução que nós colocamos. Ok? E a gente consegue ver, né, a lista de materiais que é gerada através da BF Material, ou você pode gerar através do Word. Está aí a lista de materiais, a gente pode colocar por consolidada, podemos colocar por posicionada, ok? Geralmente para compra a gente manda consolidada, tá? Onde ele só pega aqui a quantidade versus itens, né? E, enfim, a gente manda para frente, tá bom? Pessoal, é isso, a gente continua no próximo vídeo.